Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Simplifica. Eu sou o professor Adilson Moreira, sociólogo e educador. Estou aqui hoje para simplificar para você as ideias de Karl Marx. Esta aula, na realidade, é a segunda parte da aula Indivíduo e Sociedade. Relação indivíduo e sociedade, tema do primeiro ano do ensino médio. Na primeira aula nós trabalhamos a ideia de Durkheim e Max Weber, fato social e ação social. E nesta parte nós vamos falar sobre as ideias de Karl Marx, sua concepção de classe social nesta relação indivíduo e sociedade. Antes de mais nada, eu te peço, curte este vídeo, clica, compartilha e, por favor, se inscreve no canal. Vamos encher a internet com conhecimento sociológico. Gente, olha só. Quando a gente fala de Karl Marx, nós temos que lembrar do materialismo histórico e dialético de Karl Marx, tá bom? Essa concepção analisa, ela vai dizer que as condições materiais são determinantes para o indivíduo. É o materialismo histórico. O Marx diz: os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, e sim limitado pelas condições materiais e históricas de sua existência. Imaginemos o seguinte: um indivíduo que nasce numa comunidade rural, a família ligada às questões agrícolas, plantio, colheita, frutas, verduras, etc. Muito provavelmente é isso que ele fala das condições históricas determinantes. Esse indivíduo vai trabalhar com a terra também e vai prosseguir essa atividade. Imagine um indivíduo que nasceu numa grande cidade, de uma família empresarial. Ele também vai prosseguir nessa área. Por isso é que ele fala que os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, sim limitados pelas condições materiais e históricas de sua existência. Bom, por isso que ele vai dizer que na sociedade capitalista, a sociedade é marcada pelas contradições de classe. E aí ele vai trabalhar o conceito de luta de classe. Gente, é importante considerar que para o filósofo alemão Karl Marx, a ideia de classe social, ela está ligada à posição que o indivíduo exerce na produção. Preste muita atenção, meu caro aluno, você internauta que está nesta aula me assistindo, a seguinte ideia. Nós usamos geralmente classe social de uma forma deturpada, errônea. Por vezes se usa a classe social como categoria, como grupo, como segmento. Quando você diz a classe dos professores, a classe dos alunos, a classe dos motoristas. Para o Karl Marx, o conceito de classe social tem a ver com a visão que ele tem do capitalismo, uma sociedade antagônica, ou seja, com uma forte oposição de ideias entre dois grupos, a burguesia e os operários. Então, para ele, classe social tem a ver com a posição do indivíduo na produção. Os burgueses, eles são donos dos meios de produção. Então, por conta disso, os burgueses estão de um lado, com uma concepção, com uma ideia. Do outro lado, daí o antagonismo, né? Do outro lado você tem a classe operária. Como não resta muita coisa para ela, ela tem que vender a sua força de trabalho. A força de trabalho da classe operária também é mercadoria. E por ela, o burguês paga um negocinho chamado salário. Tem vídeo no canal sobre isso, curte lá, clica e compartilha sobre mais-valia, sobre socialismo, sobre liberalismo, que trabalham essas coisas também. Então ele vai trabalhar a ideia de sociedade e contradição de classe. Para poder exercer esse domínio, a classe dominante, a burguesia, ela se utiliza dos instrumentos de dominação. Porque para o Karl Marx, preste muita atenção nesta dica, mega dica para a prova, para o Karl Marx, o Estado é o comitê executivo da burguesia. O Estado se apropria da burguesia. É apropriado pela burguesia. O Estado ele está nas mãos da burguesia. E essa burguesia faz do Estado seu elemento. Por isso que muitas vezes você vai verificar na sua leitura, no texto, nas suas videoaulas, por exemplo, que existe uma série de barreiras que impedem o indivíduo para isso. Eu vou citar um exemplo. Nós vivemos numa sociedade burguesa.
né, dominada pela classe burguesa. Então as leis, elas são ramificações, são expressões da ideologia burguesa. Qual é a ideologia burguesa? Propriedade privada, meritocracia, ok? Igualdade jurídica somente. Então você costuma ver leis que protegem a propriedade privada, limita o acesso para as outras pessoas e exclui uma grande maioria. Então você tem leis que são aprovadas por deputados e senadores e leis que protegem o patrão e não muitas vezes o trabalhador, ok? Isso é porque é um instrumento de dominação da classe burguesa. Outro elemento também fundamental é a mídia, tá? Essa mídia que acaba por vezes sendo expressão dessa ideologia. Quero indicar para você um vídeo sobre cultura e ideologia, e tem uma parte só sobre ideologia também no canal, que você vai entender como essa ideologia é trabalhada pela classe burguesa para dominar a classe trabalhadora. E aí você tem as escolas também como instrumento de dominação. Eu sempre trabalho isso nas aulas. Cada governo procura repassar para a sociedade, através da escola, através do livro didático, do conteúdo programático, suas ideias. Os militares faziam isso com a ideia de civismo, moral e cívica, o SPB, cantar hino nacional, jurar bandeira. Depois cada governo vem fazendo essa concepção. Por isso Karl Marx tem uma frase que expressa bem essa ideia dele, que é: a história da humanidade é a história da luta de classes. Ele pega desde os modelos antigos. Na Antiguidade Clássica, por exemplo, você tem ali escravos e senhores, né, na Grécia Antiga e Roma Antiga. Há um conflito. Quem já leu bastante história sabe que houveram muitas revoltas de escravos na Grécia Antiga e na Roma Antiga. A mais famosa delas foi Espartacus, né, o grande líder escravo que comandou uma grande revolta contra o Império Romano. Na Idade Média também, senhores feudais contra servos, contra camponeses. E na Idade Média tinha uma revolta, várias revoltas chamadas de jaqueries, né? Que eram as chamadas revoltas camponesas. Eles, vez ou outra, se revoltavam contra as péssimas condições de vida que eles possuíam. E na Idade Moderna, você vê a classe trabalhadora, operária, proletária, como vai chamar Karl Marx, né? O proletariado, se rebelando, indo contra a chamada classe burguesa. Mas para isso acontecer, essa história da humanidade é a história da luta de classe. Para que isso aconteça, Karl Marx diz que o indivíduo ele precisa ter uma tomada de consciência. E essa tomada de consciência, tem até uma frase interessante que ele diz que a classe operária ela tem que deixar de ser uma classe em si para ser uma classe para si, ok? Porque trabalhadores desarticulados não atuam. Daí ele fala da formação e da união da classe trabalhadora. Se um dia você for a Berlim, meu caro aluno, se você for à Alemanha, visite o túmulo do Karl Marx. Lá vai estar escrito Trabalhadores do Mundo Univos, que era ele pregava a união de todas as classes trabalhadoras, todos os trabalhadores, numa organização internacional. Inclusive ele fundou a Internacional Comunista, e esses trabalhadores iriam se organizar, se formar, treinar se fosse o caso, e iriam tomar o poder da classe burguesa. E essa tomada de poder, na visão deles, se daria inclusive através do conflito. Olha aí, Marx desenvolveu uma teoria orientada pela ideia do conflito. Ele não acreditava na visão pacífica dos utópicos. Ele não achava que o mundo iria se transformar a partir da consciência dos burgueses. Ele achava que os burgueses nunca iriam abrir mãos dos seus benefícios, dos seus privilégios, do seu lucro, da sua mais-valia. Nós temos vídeos sobre mais-valia no canal também. E aí ele achava então que o único jeito era a classe trabalhadora se mobilizar, se organizar, se preparar e tomar o Estado da mão da burguesia, já que ele achava que o Estado era o comitê executivo da burguesia. Então, ao tomar esse Estado,
a classe operária então iria promover as mudanças necessárias. Ó, tá aí, ó. As classes sociais determinam as condições de vida, dá para ver pela charge, né? O antagonismo e o pessoal se preparando e se organizando para isso. Quando essa classe trabalhadora tomasse o poder, então ela iria implantar uma nova sociedade que foi chamada de socialismo. Seria uma transição para o sistema comunista, ok? E o Karl Marx trabalha essa lógica. Então ele prevê a luta armada, ele prevê a implantação do socialismo e ele prevê a estatização da propriedade privada. Bom, todos já devem saber, você deve estar lendo exaustivamente para suas provas, né, de final de ano, que muitas dessas experiências, a maioria dessas experiências socialistas mundo afora, elas fracassaram. Na prática, tudo isso que eu te falei foi a teoria marxista. Na prática, ocorreu muita violência, muita opressão e não ocorreu o fim da propriedade privada. Nós ainda tivemos muito privilégio, principalmente na União Soviética, para a classe burocrata, né, e assim sucessivamente, ok? Então essa ideia do socialismo, teoricamente, ela teve uma grande repercussão, mas na prática ela teve suas grandes decepções, em parte. Bom, essa relação indivíduo-sociedade, que é o nosso tema, ela também foi analisada por alguns sociólogos contemporâneos. Eu queria chamar aqui alguns desses que devem estar no teu texto base também. Vocês já ouviram falar? Um deles, Norbert Elias, que é esse tiozinho que está em cima, esta figura, este semblante angelical. Ele vai dizer o seguinte, ele afirma que não existe dicotomia entre indivíduo e sociedade, na visão do Norbert Elias. Logo abaixo nós temos Anthony Giddens. O indivíduo age de forma dialética às estruturas. As estruturas definem os indivíduos. Ele vai dizer, prosseguindo nessa análise contemporânea, nós temos Richard Sennett, a valorização da ação individual diante das regulações coletivas deve ser percebida como parte da construção de uma sociedade de consumo. E por último, mas não tão menos importante, um sociólogo brasileiro, representante aí do pensamento brasileiro, José Maurício Domingues, ele diz, já inclui a questão do tema urbano, né? No ambiente urbano, as interações entre indivíduos e sociedades desenvolvem identidades pessoais e coletivas, construídas em um processo de equilíbrio entre interpretação da realidade que o indivíduo experimenta e as condições materiais da vida cotidiana. Então são 4 pensadores modernos, né? Claro que a gente vai considerar hoje aí de forma mais expressa, mais intensa, os 3 primeiros, os 3 clássicos, Durkheim, Weber e Karl Marx, mas é bom considerar também esses indivíduos aí para a gente fechar a nossa análise sobre a relação indivíduo e sociedade. E por último, vamos lá, ainda tem mais um aqui que é a figura do Charles Wright Mills. Ele tem um conceito muito interessante, ele é um sociólogo norte-americano e ele fala sobre a questão da imaginação sociológica, tá? O que vem a ser a imaginação sociológica para o Charles Wright Mills? Ele vai dizer o seguinte, que todas as pessoas são chamadas a ter um pensamento crítico, reflexivo, além das aparências, melhor dizendo, né? Além das aparências. É aquilo que na filosofia vai se chamar de pensamento crítico. E ele fala que isso não depende da formação acadêmica. Ele fala que pode ser um filósofo, um sociólogo, mas também um arquiteto, um matemático, um advogado, um gari, um enfermeiro. Qualquer pessoa é chamada a ter a imaginação sociológica. Olha aí a definição. Significa ir além das experiências e observações individuais para compreender temas coletivos. E eu diria mais, e além das aparências, e além do senso comum. Vamos citar como exemplo a figura do desemprego, ok? O desemprego, ele, quando você observa na sociedade capitalista, um jovem, 2 jovens, 3 jovens com desempregados,
é muito comum o sistema capitalista dizer que aquele jovem ou aquela pessoa não está qualificada para o emprego. Geralmente a ideologia capitalista joga para o indivíduo a culpa. Então, você não está qualificado, faça uma faculdade, se qualifique, faça um curso, e etc. Melhore seu currículo. E aí o indivíduo diz, pô, eu sou culpado, eu não consigo trabalho porque eu sou culpado, não tenho qualificação. Mas aí quando você vê não somente 2 ou 3, mas você vê, sei lá, 12, 15, 16, 20, 30 desempregados no universo de 50 pessoas, você pode dizer, não, a culpa não é do indivíduo, a culpa é do sistema. O sistema está lucrando, enriquecendo, obtendo, e aí por conta disso privilegia alguns e deixa outros desempregados. Isso, na visão do Charles White Mills, esse pensar além, é que é a chamada imaginação sociológica, ok? Eu espero ter ajudado você nesta aula a compreender o teu tema e com certeza você vai se dar bem na tua prova e gabaritar esse Enem. Fica com Deus, até a próxima, se Deus quiser.